Fala trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise das principais oportunidades do mercado financeiro que podem acontecer entre 23 e 27 de agosto. Então essa é uma análise semanal, onde eu vou fazer análise de vários ativos para você. E é claro, você sempre deve confrontar aquilo que eu trago aqui com o teu próprio plano de trading. Um recado muito importante, não se trata de sinal de compra ou de venda, qualquer coisa do gênero. Muito pelo contrário, é um estudo para que possa te orientar, te ajudar você a entender e te mostrar uma linha de pensamento através da qual você pode pensar análise técnica no mercado. Muito importante, ao longo de todas as semanas nós temos muitos elementos macroeconômicos que acontecem e nós precisamos ter sempre uma postura atualizante. O que é essa postura atualizante? É basicamente quando nós temos uma linha de raciocínio, uma linha de informações, mas cada informação nova que chega, ela precisa ser adicionada a essa linha de informações já existente e isso pode mudar completamente o cenário de acordo com as novas informações entrantes. Então tenha ciência disso, de que essa postura atualizante é algo crucial para um trader bem sucedido no mercado financeiro. Beleza? Já deixa o like nesse vídeo, se você não tiver inscrito ainda, se inscreve aqui, muito importante. Eu sempre trago muito conteúdo. Deve ter perto de 700 vídeos públicos aqui nesse canal. Entre vídeos públicos e privados e não listados, tem perto de 4.000 vídeos a respeito do mercado financeiro. Eu não sei se você sabe, mas eu opero ao vivo todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta-feira, com os meus alunos. Tá? Então eu sempre trago material para você aqui. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreve e deixa seu like, que eu te agradeço antecipadamente. Agora bora para a tela do meu computador e eu vou te mostrar aquilo que eu estou vendo em termos de oportunidade para a semana de 23 a 27 de agosto. Bora lá. Bom, então vamos lá. O primeiro ativo que eu quero falar para você é o dólar. É extremamente importante que você, como trader, tenha uma noção do que está acontecendo com o dólar. É a moeda mais negociada do mundo, é a moeda mais desejada do mundo, é vista como um porto seguro em tempos de crise. E eu vou te trazer um pouco aqui do cenário macroeconômico que está acontecendo nesse momento. Só para você entender, em março de 2020, quando começou o negócio do coronavírus, o Banco Central Americano, Fed, cortou emergencialmente a taxa de juros. Isso fez com que o dólar caísse muito e entrou em uma tendência de queda muito importante. Ok? Então foi todo esse movimento de queda. As pessoas começaram a vender os seus títulos de renda fixa americana e começaram a investir em ações. Então se vende dólar e se comprava ações. Isso fez com que as ações subissem, índices subissem muito, né? E o dólar começou a cair. Agora, recentemente, com a discussão a respeito da inflação nos Estados Unidos, o mercado começou a entender que pode ser que já seja a hora de que o Banco Central faça algum tipo de intervenção, no sentido de proteger, é claro, o poder de compra das pessoas, ao mesmo, né, não pode deixar que a inflação cresça muito. Tá? Atualmente, no momento da gravação desse vídeo, em agosto de 2021, o Banco Central americano está emitindo, ou está injetando 120 bilhões de dólares por mês na economia. Tá? 120 bilhões. Isso aqui é estímulo financeiro, para que as empresas, os bancos, enfim, tenham condições de custear ou financiar aí o seu crescimento. O objetivo do Banco Central americano é baixar a taxa de desemprego para o máximo que for possível, tá? Ao mesmo tempo em que controla a inflação. Só que a inflação começa a sair um pouco, começa a preocupar. E a taxa de desemprego vem caindo de forma bastante sistemática ao longo dos últimos meses. Portanto, o Banco Central americano, de certa forma, já está meio que atingindo o seu objetivo com as políticas monetárias atuais. E agora, essa semana que passou, nós tivemos a ata do FONC, né, do FOMC, onde a ata trouxe uma certa divisão entre os presidentes do Banco Central americano, dizendo que alguns presidentes já começam a ver que talvez até o final de 2021 eles possam cortar ou diminuir, né, pelo menos diminuir aí esses 120 bilhões de dólares de estímulos por mês. O que isso significa na prática? Isso significa uma mudança na postura de política monetária do Banco Central americano. Isso tem potencial de fazer o dólar subir. O dólar pode se valorizar com isso, tá? Por quê? Porque quando eles começam a diminuir, vamos imaginar que eles diminuem de 120 para 80, ok? Para 80 bilhões de dólares por mês. Tá? Quando isso começa a acontecer, nós sabemos, entende-se que essa é apenas a primeira etapa de uma mudança de política monetária. E lá no final, nós vamos ter um aumento de taxa de juros. O aumento de taxa de juros do dólar americano é algo muito importante que todo trader tem que estar muito ciente disso, porque isso pode causar
uma direção muito clara no dólar, né? Enfim, começa a aumentar a taxa de juros, o título de renda fixa americano começa a ficar mais interessante, as pessoas começam a vender ações, começam a vender outras moedas e começam a investir nos títulos de renda fixa americana. E o dólar começa a subir. Foi exatamente o que aconteceu entre 2011 e 2012, por aí, quando o Banco Central americano começou a subir taxa de juros depois da crise do subprime em 2008. Tá? E dentro de todo esse movimento, olhando para o índice do dólar, isso aqui é a sexta, né, o índice aí do dólar frente às outras, acho que 6 ou 7 principais moedas do mundo, nós podemos observar que ele fez um amplo movimento de queda de forma muito clara e agora está se aproximando do 38.2. Eu vou afastar um pouquinho para você dar uma olhada, para você entender o que é essa região 38.2, tá? Olha só, essa é uma região extremamente importante para o dólar. Então, agora venho aqui a minha análise, a minha visão. Não estou te dando sinal de compra, de venda, absolutamente nada disso. É apenas uma forma de análise para você entender o que está acontecendo no mercado. Mas eu vejo que existe uma boa possibilidade de que o dólar talvez faça uma retração, junte força para buscar o 38.2. Essa é a minha visão, tá? Esse 38.2, essa região foi suporte e agora virando potencial resistência. Essa aqui é a primeira, é o primeiro nível de uma retração um pouco mais claro. É o primeiro nível de uma retração um pouco mais evidente. Qualquer tipo de impulso que o mercado faz, na minha opinião, ele precisa retrair pelo menos até o 38.2. É o primeiro nível de retração realmente importante. E eu vejo que o dólar está sendo meio que atraído para isso. É claro que agora, né, nós terminou a semana, e ele tocou nesse ponto de resistência e marcando, deixa eu apagar os outros elementos, para não ficar tão carregado o gráfico. Essa aqui foi a máxima, e a gente já pode observar como ele já devolveu um pouco, né? Então esse candle aqui é um candle de possível força vendedora. Pode ser que o dólar faça uma retraçãozinha ao longo dessa semana e depois junte força para subir até aquele nível lá em cima, tá? Minha visão, então, deixa eu ver se eu dou um Ctrl Z aqui, aí. A minha visão para o dólar talvez uma retração e depois ele vai buscar o 38.2. E quando de fato o Banco Central americano cortar a taxa, começar a aumentar a taxa de juros, né, e cortar os estímulos financeiros, uma boa chance dele subir até o 61.8 ou até mesmo no longo prazo conseguir vencer todo esse movimento de queda que ele fez. Eu acredito que é apenas questão de tempo, tá? O dólar não vai ficar tão baixo. Outro par, KJPY. Olha só que coisa mais bonita. Tivemos entrada de força compradora, né, aqui ombro, cabeça, ombro. E temos a linha do pescoço, que o mercado mostrou nessa sexta-feira um falso rompimento. Isso aqui já tem aspecto de falso rompimento. Dá pra gente ver bem claramente por aqui, né? Ombro, cabeça, ombro. E aqui um candle de possível ignição de força compradora, tá? Considerando este movimento como um todo, ó, esse movimento de alta, a gente pode observar que ele chegou aí muito perto dos 50%. Então quer dizer, essa tendência de alta no KJPY está intacta. E ao longo das próximas semanas eu vou priorizar por oportunidades de compra, acreditando que o KJPY tem potencial de chegar até o 23.6, que foi esse ponto, que aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui resistência e aqui pode funcionar como resistência novamente, tá? Então, estou te mandando você comprar o KJPY? Não, estou dizendo para você qual é a minha direção preferida, ou aquilo que eu entendo como sendo a melhor direção. A partir daqui, eu vou procurar por oportunidades de potencial compra no KJPY. Outro par que eu estou de olho é no EURAUD. Atenção, EURAUD. Se nós considerarmos esse movimento de queda, que foi lá na crise de 2000, agora do coronavírus, né, em março, ele fez todo esse movimento de queda, amplo movimento de queda, bastante importante, tá? A gente pode observar por aqui. E o primeiro nível de retração, aonde o mercado vai voltar, é o 38.2. Aqui, ó, é um nível de resistência importante. Ele fez todo esse movimento de queda. Atenção, ó, quando o mercado faz um movimento muito forte para um lado, ele precisa buscar um ponto de equilíbrio, ele precisa ser recompensado, tá? Não é recompensado, é compensado, não precisa ser compensado. Então ele corre muito para um lado, depois ele precisa retrair. Ele cai muito, depois ele precisa retrair. Isso é natural, tá? É porque existe uma alternância entre as forças de compra e de venda. No EURAUD, o que aconteceu foi que ele caiu muito e ele não retraiu o suficiente. Então agora, eu já venho falando isso para os meus alunos há um bom tempo, né, de possível compra no EURAUD.
em termos de longo prazo. Agora, em termos para essa semana, para a semana que vem, nós já temos aqui esse movimento de 540 pips, tá? Se nós medirmos desde essa mínima, né, nós temos aqui um movimento de 1.170. Em termos de longo prazo, aqui eu tenho duas visões, tá? Eu preciso deixar isso claro para você. Em termos de longo prazo, eu vejo boa chance de alta no EURAUD. Longo prazo, boa chance de alta. Ao longo dos próximos 6 meses, talvez. Ok? Uma boa chance dele subir aqui mais uns 600 pips sem muitos problemas. Em termos de curto prazo, falando para a semana que vem, de 23 a 27 de agosto, eu vejo que o EURAUD pode fazer uma retração. Essa retração não será muito grande na minha visão, tá? Novamente, não estou te dando sinal de compra, de venda, apenas mostrando aqui uma forma de pensar o mercado. Este movimento de alta já causou um desequilíbrio no mercado. Ele precisa retrair um pouco. Ah, vai voltar até lá embaixo? Não acredito nisso de momento, ok? Então deixa eu só marcar aqui, já está marcado ali o 38.2 e apagar essa FIBO, senão fica muitas linhas aí no gráfico. O que eu vejo para a semana é uma possível retração até a zona dos 50% talvez, não apostaria muito além dos 50% e depois ele juntar força para subir até o 38.2, até essa linha amarela. Deixa eu ver que preço que está isso aqui, 1.69, 1.70, né? Número redondo próximo aí, aqui ó, então 1.70 é onde eu acredito que é a visão de longo prazo, tá? 1.70 é a minha visão de longo prazo. Curto prazo, uma possível retração até o 38.2 ou 50%. O 50% é o melhor de todos os níveis, né, para uma possível negociação, considerando toda a confluência de fatores, tá? Esse ponto foi suporte aqui atrás, foi suporte, foi suporte, foi suporte, foi suporte, foi resistência, e quando ele voltar para cá, vamos ter os 50% desse movimento de alta, pode segurar aqui nesse ponto e a partir daqui ele juntar força para buscar 1.70. Essa é a minha visão, ok? Bom, próximo par, Euro-GBP. Caiu muito, marcou falso rompimento do ponto de suporte e começou a acelerar na força compradora, né, nos últimos dias aí, né? Aqui a gente tem a crise do Covid, quando o mundo ficou sabendo que estava gripado, pulou para cima, voltou. Esse é um ponto de suporte bastante importante. Euro-GBP deu essa acelerada de força compradora, pode ser que ele faça uma retraçãozinha, não muito grande, tá? Eu esperaria uma retração aqui no gráfico diário, talvez até essa região, e depois, muito provavelmente, ele vir buscar essa região de resistência aqui em cima, que é uma região bastante importante. Então, esse ponto, retração para cá e possível continuação para lá. Euro-JPY, eu fiz uma venda no Euro-JPY, deu take aqui, alguns dias atrás, eu vendi no dia 28/6 e deu take no dia 19/7, tá? E eu vejo esse movimento de alta como sendo um movimento mais claro. E a gente pode observar como ele fez uma ampla alta e agora já chegou nos 50%. Eu já começo a pensar em possível compra no Euro-JPY. Vou marcar para você toda a região de interesse que eu vejo possível, tá? Essa aqui é a região de interesse. Deixa eu trocar a cor desse negócio aqui, colocar uma cor menos chamativa. Aí, fica melhor. Toda essa região é uma região de interesse. Então fez esse ponto foi resistência, né? Aqui congestionou um pouco. E aqui também é um ponto de suporte. O Euro-JPY, dependendo de como ele se comportar ao longo da semana que vem, eu vou priorizar, pensar em possíveis oportunidades de compra perto dos 50% para depois juntar força e subir mais, tá? Considerando que este movimento foi um movimento de alta e ele já foi compensado, ou seja, ele já retraiu, alta de novo aqui, voltando para cá. Essa zona verde me interessa para pensar em possível compra dependendo de como o mercado se comportar. Vamos agora falar do EURUSD. Esse aqui é um pouco polêmico porque, veja bem, desde que o mercado, o Banco Central americano começou a cortar a taxa de juros lá em março de 2020, né, o euro começou a se valorizar bastante frente ao dólar. E a gente pode ver esse amplo movimento de alta como ele fez por aqui, tá? Ele já voltou, já tocou no 38.2, inclusive aqui chegou bem perto, não chegou exatamente a encostar, e aqui ele encostou, bateu no 38.2, né, e já mostrou um possível falso rompimento. Eu vejo toda essa região, vou marcar para você, essa região aqui ó, é uma região de interesse extremamente importante para o EURUSD, e essa é uma região de potencial compra. Por outro lado, a gente precisa tomar cuidado
No sentido de que, numa política monetária, se o Banco Central americano falar assim, olha, nós vamos cortar os 120 bilhões de dólares por mês de estímulos e acabou. Enfim, o dólar tem boa chance de se valorizar. Dólar se valoriza, euro USD faz um movimento de queda, tá? Então, mas ele está em uma região bastante importante. Muito importante, eu entendo suporte e resistência como regiões de preço, regiões de interesse, ok? Regiões. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que o preço ele pode, ele tocou, né, deu aqui uma entrada de força compradora, venceu 50% do candle anterior, pode ser uma ignição de força compradora? Pode. Ou ele também pode, né, a partir daqui cair e subir a partir de um outro ponto. Quando eu entendo suporte e resistência como zonas de preço, o que eu faço com relação a isso? Primeiro, eu preciso entender que o mercado não vai ser preciso. Olha só, veja bem, aqui atrás nós tivemos um exemplo claro disso, tá? Aqui, ó. Imagine só que você identificou esse candle aqui, ó. Olha aqui um exemplo clássico, tá? De por que eu parei de usar stop loss. Esse aqui foi um ponto de suporte, ok? E aí, imagina que, deixa eu apagar aqui para você. Ó, isso aqui não existe ainda, nós ainda não sabemos, né? Eu gosto de apagar isso aqui porque aí a gente tem uma ideia do que a gente estaria vendo naquele momento, tá? Às vezes é muito fácil a gente se deixar, se iludir, né? E pensar que depois que a história ficou pronta, a gente pega e tudo fica muito claro. Olha só, imagina que nós temos essa informação aqui. Possível fundo duplo, um candlezinho pequenininho na segunda-feira, na terça-feira explodiu a favor. Imagina você pensou, bom, vou comprar euro USD. Coloca uma compra ali, como um trader que supostamente é um trader conservador e você é um cara responsável e te falaram que o stop loss é seu amigo e toda aquela baboseira. O que acontece? Olha só, você comprou aqui e, bom, colocou seu stop loss um pouquinho abaixo da mínima. Vamos imaginar aqui uma situação, você tenha colocado seu stop loss aqui, ó. É o que te ensinam os livros, os vídeos, os cursos e tudo mais, tá? Colocou seu stop loss aqui embaixo, ok? O candle seguinte, o que foi que aconteceu com o candle seguinte? É claro que aqui a gente já sabe, né? Teria estopado você, dependendo, é claro, da distância que você tivesse colocado, tá? Mas vamos ver quantos pips ele passou. Aqui ele passou 17 pips. Teria sido suficiente para estopar a grande maioria das pessoas. E depois o mercado subiu. Você estava certo. A região de interesse estava certa. O ponto de suporte estava certo. A região de fundo duplo estava certo. Tudo certo. A sua análise estava certa. O que aconteceu de errado? Onde que está o erro? O erro está que você colocou o stop loss muito perto do preço. Então, ou você diminui drasticamente o tamanho de seus lotes e retira o stop loss. E se o mercado fizer um rompimento e for contra a sua análise, você pode eventualmente fechar a operação na mão, ou, né, coloca o stop longe. Em ambos os casos, você precisa diminuir o lote. Então é por isso que eu parei de usar o stop loss, tá? Eu não uso stop loss. Muitas pessoas não entendem, não aceitam essa realidade. Falam, não, mas eles usam assim, você usa assim. Não, eu não uso, ok? Eu não uso stop loss. Eu tenho uma gestão de risco ativa. Isso quer dizer que eu não vou fechar a operação no negativo? Não. Eu posso fechar a operação no negativo sim, mas não é a ferramenta stop loss. Stop loss é uma ordem pendente no gráfico para tirar você da operação quando o mercado atingir um determinado nível. Eu prefiro fazer essa gestão de forma ativa, baseado em outros elementos. Mas o EURUSD está em uma região importante. Essa região é uma região um pouco ampla, tá? É uma faixa de preços que pode segurar o EURUSD, é uma faixa de 90 pips. Então, se você for comprar aqui, eu recomendaria que você colocasse o stop loss pelo menos aí bem mais para baixo, tá? Pelo menos aí uns 40% mais do que a faixa, ok? E eu vejo que tem boa chance de alta. GBP/AUD, a gente pode observar desde o começo da crise do Covid, fez esse amplo movimento de queda, precisava retrair, ele foi atraído para o 38,2 e agora essa semana bateu nos 50%. Tá? Então, 50% desse movimento de queda, uma retração. Minha visão é que o GBP/AUD tem boa chance de fazer um movimento de queda ao longo dessa semana. Talvez até esse ponto de suporte. Se furar esse ponto de suporte, ele busca esse outro ponto de suporte aqui. Tem boa chance de uma retração um pouco mais forte. Aumento das sombras e na sexta-feira deixou um belíssimo de um pin bar. GBP/CAD, falso rompimento da resistência muito claramente. Olha que coisa mais bonita.
Que coisa maravilhosa. Um candle extremamente forte, marcando falso rompimento, domínio de vendedores. Eu priorizo, ao longo da semana que vem, eu vou priorizar oportunidades de venda para o GPK. Talvez até aqui embaixo, ou nessa região aqui, ó, região de interesse, ou em última instância um pouco mais para baixo, tá? GBP-JPY está na formação de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Linha do pescoço. Ao longo dessa semana eu quero ver como ele vai se comportar a partir dessa linha do pescoço. Se ele fizer o rompimento, eu priorizo venda. Por enquanto, não quero. GBP-NZD tocou na região de resistência, a rejeição de força vendedora bastante importante, medindo esse movimento com Fibo. A Fibonacci nada mais é do que uma régua de proporção, tá? E a gente comparar o tamanho dos movimentos com o tamanho das retrações. Então aqui vai estar perto do 88.6. Essa Fibo está 100, mas é perto do 88.6. GBP-USD está testando essa região de suporte. Possível fundo duplo, pode ser que suba. Não tenho clareza com relação a isso. De qualquer forma, eu estou de olho no GBP-USD. Se ele marcar um rompimento verdadeiro daqui, pode ser que ele faça um movimento de queda mais importante. Ouro, podemos observar amplo movimento de alta, né? As pessoas começaram a correr para ativos mais seguros. A gente pode ver aqui foi março do ano passado, dólar começou a se desvalorizar, ouro começou a se valorizar, fez um movimento de queda, 61.8. Tem gente que não que tira sarro, né, de Fibonacci, etc, mas está aí, né? Funciona, tá? Funciona 100% das vezes? Não, nada funciona 100% das vezes. Nem no mercado, nem na vida, nem em lugar nenhum. Nem o teu computador funciona 100% das vezes, nem uma máquina, né? Então ponto de suporte, 61.8. Dependendo de como ele conseguir mostrar para a gente o rompimento dessa linha de tendência de baixa, pode sinalizar oportunidade de compra ao longo dessa semana no ouro, tá? Tá um pouco congestionado, eu vou esperar uma retraçãozinha e depois talvez um movimento de alta. NZD-USD, início do rompimento desse ponto de suporte, marcado bem claramente por aqui. Podemos observar, ficou bem lateralizado, rompeu agora, esse ponto foi suporte. Dependendo da forma como ele voltar para essa região, aqui pode ser um lugar de venda no NZD-USD. O USD-BRL marcou o rompimento dessa região de resistência, estava lateralizado. Para quem acreditava que o dólar real, né, ia ficar lá embaixo e etc., parece que o mercado não gosta muito mais do dólar abaixo de R$5. Foi rejeitado, se manteve aqui lateralizado alguns dias e agora essa semana, quando o Banco Central americano anunciou, né, que vai começar a cortar as taxas, os estímulos financeiros, o dólar pulou, rompeu essa resistência. Esse ponto pode se transformar em uma região de suporte para ele buscar e testar novamente a máxima histórica lá em cima. E o STCAD? Eu venho falando do STCAD para os meus alunos já tem algum tempo, tá? Exatamente por essa compreensão de que existe uma alternância entre compradores e vendedores, entre as forças predominantes do mercado. O STCAD eu vejo como o 38.2 como se estivesse atraindo o preço, né? Então ele fez esse amplo movimento de queda, começou a subir, chegou perto do 38.2 e agora já na sexta-feira deixou essa rejeição massiva, aí causada principalmente pelo dólar canadense. Mas minha visão para essa semana é uma boa retração e depois ele junta força para buscar essa linha, essa região verde que foi suporte aqui, foi suporte, pode virar resistência nesse ponto de interesse. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Se você não estiver inscrito ainda no canal, se inscreve. Deixe seu like, é muito importante. Deixe seu comentário para mim a respeito de tudo que eu falei nesse vídeo. Eu faço day trade com os meus alunos. Segunda, terça, quarta, quinta-feira. Todos os dias, com exceção da sexta, né? Todos os dias da semana, com exceção da sexta. Eu opero 3 horas e meia, 4 horas ao vivo por dia. Mostro a minha tela, mostro os meus resultados, mostro as minhas entradas. Os meus alunos, inclusive, têm a oportunidade de comprar, vender, se eles quiserem, se fizer sentido para eles, as mesmas operações que eu. Porque eu falo o quê? Pessoal, estou entrando comprado em tal par agora. E as pessoas têm a oportunidade de entrar nas mesmas operações que eu, tá? E isso traz muita seriedade, transparência. Eu tenho a minha conta cadastrada no MQL5, no MyFXBook, uma conta real que eu opero com os alunos. E eu quero convidar você para, se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no canal. E também vou deixar aqui embaixo o meu Telegram e o meu Instagram para você entrar e poder me acompanhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus. A gente se vê na próxima semana com mais uma análise como essa. Um abraço, até mais.